o Palácio Nacional de Queluz. O Palácio Nacional de Queluz é um palácio do século XVIII localizado na cidade de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa. Um dos últimos grandes edifícios em estilo rococó erguidos na Europa. O palácio foi construído como um recanto de verão para Dom Pedro de Bragança, que viria a ser mais tarde marido e rei consorte de sua sobrinha, a Rainha Dona Maria I de Portugal. Serviu como um discreto lugar de encarceramento para a Rainha Maria I enquanto sua loucura continuou a piorar após a morte de Dom Pedro em 1786. Após o incêndio que atingiu o Palácio de Ajuda em 1794, o Palácio de Queluz tornou-se a residência oficial do príncipe regente português, o futuro Dom João VI, e de sua família. Permaneceu assim até à fuga da família real para o Brasil em 1807, devido às invasões francesas. A construção do palácio iniciou-se em 1747, tendo como arquiteto Mateus Vicente de Oliveira. Apesar de ser muito menor, é chamado frequentemente de o Versalhes português. A partir de 1826, o palácio lentamente deixou de ser o predileto pelos soberanos portugueses. Em 1908, tornou-se propriedade do Estado. Após um grave incêndio em 1934, o qual destruiu seu interior, o palácio foi extensivamente restaurado e, hoje, está aberto ao público como um ponto turístico. Uma das alas do Palácio de Queluz, o Pavilhão de Dona Maria, construído entre 1785 e 1792 pelo arquiteto Manuel Caetano de Souza, é hoje um quarto de hóspedes exclusivo para chefes de Estado estrangeiros em visita a Portugal. Foi classificado como Monumento Nacional em 1910. Deve-se a Dom Pedro III a iniciativa da construção, no século XVII, em que trabalharam os arquitetos portugueses Mateus Vicente de Oliveira e Manuel Caetano de Souza, e o arquiteto escultor francês João Baptiste Roblon. As obras começaram em 1755. No Teatro Real deste palácio interveio o arquiteto Oliveira Benevides, vindo essa sala a ser inaugurada em 17 de dezembro de 1778 no primeiro aniversário da coroação da rainha. Destaca-se, para além do valor arquitetônico e patrimonial, a beleza dos jardins e a larga extensão de mata que o cerca. Foi residência sazonal real e hoje tem vocação turística cultural. Os traços arquitetônicos salientam os estilos barroco, rococó e neoclássico. A planta apresenta-se complexa, pois corresponde à aglutinação de vários núcleos e a fases distintas de construção. Porém, pode-se dizer que o palácio se organiza genericamente em ele, enquadrando os jardins por meio de várias salas. Do lado externo, o palácio abre dois braços curvos. No lado dos jardins, é visível a articulação das várias fachadas de aparato, nomeadamente a que enquadra o Jardim de Netuno ou Jardim Grande. No piso térreo, merece destaque o corpo central de 2 andares, firmado por portas e janelas de sacada. A fachada de cerimónia virada ao Jardim de Malta, é constituída por 3 corpos. No Rio Jamor,
que passa nos jardins do palácio, foi construído o Canal dos Azulejos, com cerca de 130 metros de comprimento. Quando as comportas do canal eram fechadas, criava-se um plano de água onde era possível passear de barco entre paredes azulejadas, com representações de portos, palácios e outros temas. A chamada Quinta de Queluz, que anteriormente pertenceu ao Marquês de Castelo Rodrigo, passou para posse real em 1654 e foi incorporada na Casa do Infantado. O palácio começou a ser construído em 1747. Daí até a finais do século XVIII o edifício ganhou os contornos que apresenta hoje, nomeadamente com o marcado revestimento azulejar e a construção de sumptuosos jardins, a cargo de um arquiteto holandês. Nos jardins chegou a existir uma pequena praça de touros, que viria a desaparecer. Em 1794, o palácio tornou-se oficialmente residência oficial da família real portuguesa. Nele nasceu Dom Pedro IV de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil, em 12 de outubro de 1798. Quando da partida dos reis para o Brasil, em 1807, grande parte do recheio do palácio foi despejado. Em 24 de setembro de 1834, já como rei de Portugal, Dom Pedro IV viria a falecer no mesmo quarto em que nascera. A partir desta data entrou em declínio, até que em 1908 o rei Dom Manuel II o cedeu à Fazenda Nacional.